Olá, Fernanda, prazer te receber aqui hoje. Estou muito feliz de te tê-la como convidada para o nosso terceiro episódio do podcast do Conexão Formativa. Eu sou a psicóloga Fernanda Carrion e gostaria de te ouvir um pouquinho, que tu pudesse te apresentar. Bom dia, né, a todas e todos que estão nos escutando. Espero que o som esteja bom. Queria agradecer o convite, né? Acho muito interessante a gente começar a divulgar, né, essas discussões, esses debates, conversas em outras mídias. O podcast é uma mídia nova, relativamente nova, né, que as pessoas estão começando a se apropriar e acho bastante interessante. Tenho já participado de outros movimentos com o podcast também, que são bem legais. E, bom, uma apresentação, né? Vou falar brevemente, sou psicóloga, tenho formação na ACP, já há muitos anos, estou velhinha. Sou do Rio, né? E fiz, assim, conheço as pessoas do Conexão já há bastante tempo, porque a Márcia Tassinari foi minha professora na minha formação em ACP, pelo Centro de Psicologia da Pessoa. Né, enfim, hoje somos vizinhas, além de amigas, e estamos aí juntas também no movimento antifascista da ACP. Né? Sexta-feira a gente teve o lançamento do livro que eu organizei, que tem um texto escrito pelos companheiros, né, desse nosso grupo antifascista, que é um documento, né, ético-político da ACP, né, se posicionando contra todos os absurdos e abusos, né, que a gente tem vivido no Brasil e no mundo nesse momento de retrocesso conservador e fascista. E isso é uma coisa que me alegra muito, né, estar aqui fazendo parte, né, de alguma forma, aqui contribuindo com conexão nessa nossa discussão. Enfim, acho que a Fernanda me chamou para isso, porque, né, ela sabe que eu tenho estudado sobre feminismos, né, já há algum tempo. Eu fiz o meu pós-doutorado em 2019 sobre maternidades e feminismos interseccionais, né, que gerou alguns escritos, né, e tenho dando continuidade também, pensando um pouco mais sobre essas questões. Agora, mais recentemente, tenho me interessado em discutir políticas públicas educacionais, né, das universidades, de apoio a mulheres mães universitárias. Enfim, então são frentes aí que a gente vem trabalhando dentro da questão de gênero, né, das questões ligadas principalmente às mulheres mães, né? Mas é isso, acho que mais ou menos que eu posso falar sobre mim. Nossa, que gostoso de te ouvir, Fernanda. Fiquei já querendo saber muito mais sobre cada um desses pedacinhos que tu foi trazendo assim do teu currículo. Fiquei bem interessada em te ouvir assim, falar como é que foi fazer esse doutorado, como é que foi fazer esse documento agora na pandemia, assim, como é que tu tem te posicionado, o que esses temas têm trazido para ti assim de reflexão. Se tu puder compartilhar um pouquinho comigo, eu vou ficar bem feliz. Então, um dos artigos mais interessantes que, né, vieram da discussão teórica, né, das leituras que eu fiz durante o meu ano de pós-doutorado, e que acabou linkando com as atividades que a gente estava realizando no início da pandemia, né, em 2020 ainda, é um artigo Maternagem e Covid. Eu acho que eu até passei para você, depois a gente pode disponibilizar para quem estiver nos ouvindo, porque ele está na revista Diversitates, que é da UF, de bioética, que foi, inclusive, onde eu fiz o meu pós-doutorado, né, no programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, que é um programa interinstitucional da UFRJ, UF, Fiocruz e UERJ. E eu fiquei um ano, né, fazendo o pós-doutorado com eles, ministrei uma disciplina sobre feminismos, racismo, interseccionalidade. Foi uma experiência super rica, antes, né, da pandemia, isso foi em 2019. E aí, quando eu finalizo, né, o pós-doutorado,
e vou retornar para as minhas atividades presenciais na UF e começa a pandemia. Então, na verdade, eu estou fora das minhas atividades presenciais de sala de aula, na graduação e na pós, desde 2018, né? Porque em 2019 eu estava no pós-doutorado, eu fiz as atividades pelo PPG-Bios, não pelo meu programa, não, que é o PPGEM, né? O Programa de Pós-Graduação em Ensino, da UF. E aí eu só volto agora, dia 28 de março, para as atividades presenciais no meu campus, que é em Santo Antônio de Pádua. Então, assim, uma expectativa grande, né? Porque foram 2 anos, um ano afastada no pós-doutorado e 2 anos de pandemia, né? E com atividades remotas e uma dificuldade muito grande. Eu tenho um filho de 5, vai fazer 5 anos ainda. Na época, quando começou a pandemia, ele nem 3 anos tinha, então já adaptado na escola, mas aí ficou sem escola até novembro do ano passado, né? Ele ficou quase 2 anos fora da escola. E foi uma situação é um desafio enorme, assim, né? De, primeiro, né, fazer uma atividade para a qual eu nunca tinha sido capacitada, né? Nunca tinha feito nenhum tipo de treinamento em educação à distância, e a gente nem considera que isso foi uma educação à distância, na verdade, a gente chama de ensino remoto emergencial, né? Gambiarra, um apelidinho que a gente deu, porque, né, as coisas foram acontecendo, né, a pandemia nos atropelou, então, e, e existia muita dificuldade, inclusive por conta de recursos que foram negados às universidades, né, nesse momento em que a educação, né, deveria ter sido preparada, inclusive para os retornos que aconteceram muito, né, contrários, inclusive, à vida, né? A gente teve discussões muito calorosas sobre isso, com profissionais de várias áreas, que queriam que as escolas da educação básica retornassem ainda em 2020, quando nem professores, nem ninguém, né? Na verdade, ninguém no mundo inteiro estava vacinado, as vacinas ainda estavam sendo, né, desenvolvidas, e muitas escolas voltaram no Brasil todo, escolas privadas, né, inicialmente, porque a gente sabe que são empresas, então precisavam continuar recebendo suas mensalidades, precisavam continuar, enfim, a oferecer o serviço, e, obviamente, que na educação básica, esse serviço, né, ensino remoto, não estava contento das famílias, né, as famílias desesperadas também para mandar as crianças para a escola, enfim, várias coisas, né, uma situação realmente muito... Quando a gente olhando hoje, né, a gente está talvez no fim da pandemia, não dá para saber direito, mas assim, a gente já vivendo uma coisa de mais flexibilidade, né, crianças na escola, com mais segurança, todo mundo não, mas grande parte da população vacinada, né? Então isso já vai dando um pouco mais de alívio e de, né, uma possibilidade da gente pensar que estamos caminhando para o final, talvez, ou para alguma outra, né, configuração não mais pandêmica dessa doença, né? Então, assim, foi bem interessante, voltando, né, depois, se você quiser editar isso, porque eu falei um monte de coisa, abri um parênteses enorme, mas para falar desse artigo, né, que é o Covid e maternagem e Covid. Ele, na verdade, eu queria escrever sobre a experiência, né, da maternidade, né, na pandemia, e aí não falando somente da minha experiência, mas da experiência de outras mulheres que estavam numa situação de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade, de falta de redes de apoio, né? Porque para muitas mulheres mães, e principalmente mães solo, né, que, enfim, que precisam dar conta não só do sustento, quanto de todo o comprometimento com as crianças, né, com os filhos, foi um momento muito mais delicado e difícil do que pessoas que tiveram o privilégio de seguir no trabalho remoto, como foi meu caso. Então, a gente teve contato com muitas dessas mulheres mães através de grupos de mães virtuais que foram criados durante a pandemia.
também de pesquisas, né, que mostraram toda a vulnerabilidade, principalmente das mulheres periféricas, negras, né, e que tiveram que, apesar de todo o risco, né, voltar para um trabalho presencial muito antes de outras pessoas, como eu, por exemplo, que até hoje estou no remoto, né, que vou voltar para o presencial daqui a algumas semanas. Então, foi muito importante, assim, né, escrever sobre isso e apontar para essas desigualdades, né, que a gente vive, né, que são fruto desses marcadores que nós temos, né, na sociedade, que vão gerando, né, que são marcadores para mulheres pobres, negras, muito mais fortes do que para outras. Então, isso é sempre importante a gente marcar, né, o quanto as desigualdades elas operam, né, a partir desses marcadores. Bom, não sei se eu respondi tudo que você queria. Nossa, sim, respondeu sim. Fiquei te ouvindo assim e de novo pensando várias coisas, porque acho que tu traz de um jeito muito lúcido e muito direto, assim, o quanto esses marcadores são atravessadores dos sujeitos, né? E do quanto isso está sempre operando e operacionalizando, e a gente consegue perceber esses marcadores de diferença interseccionais muito claramente quando a gente escuta as pessoas, né? Eu acho que fiquei pensando assim, como é que foi essa inserção nesses grupos, o que que vocês mais aprenderam, o que que te tocou assim, o que que tu foi aprendendo ouvindo essas mulheres mães em tempos de pandemia também? Então, os grupos, né, eu tinha feito uma proposta para algumas colegas, professoras também, mães, da gente começar, antes da pandemia, a gente chegou a fazer 2 encontros de grupos presenciais. E aí, em fevereiro, acho que início de março de 2020 foi o último, e já, né, naquela situação de ainda não tinha fechado tudo, mas a gente já estava bastante receosa, né, por conta da circulação do vírus e tudo. Então a gente fez esse, depois a gente parou, algumas continuaram com a gente no virtual, outras não, né? Inclusive porque isso foi uma coisa bem interessante assim que eu senti, né, não só na minha experiência como das outras mulheres, de que ficou impossível assim, os primeiros 2 meses de pandemia, com tudo fechado, as crianças em casa, né? Então, uma das minhas colegas, ela tinha acabado de colocar o filho dela numa creche, ele estava com 1 ano e pouco, e ela tinha colocado ele numa creche, ela é professora da UFRJ, ela ia voltar, né? Ela já tinha, na verdade, voltado para as atividades presenciais, laboratório e tal, e foi uma loucura, assim, o menino já estava começando a se adaptar, e aí, de repente, fecha tudo, e ela com uma demanda enorme de trabalho, trancada em casa com a criança. Então, ela não podia fazer nada, assim, ela não conseguia dar conta de mais nada, né? Fora outras questões, né? Porque mulheres, né, que têm, né, mulheres como eu, né, que têm trabalho de 40 horas, de dedicação exclusiva, né, como é o trabalho da gente como professoras e pesquisadoras, a gente, de maneira geral, conta com uma rede também, um apoio de outras mulheres, né, que nos ajudam, babás, diaristas, né, faxineiras, enfim, para o cuidado da casa, né? E aí, de repente, a gente passa, né, a ter que dar conta dos filhos, do trabalho, que continuou sendo, né, 40 horas e com, né, eu acho que todo mundo que viveu essa experiência do trabalho remoto sabe que a gente trabalhou muito mais, né, do que antes. Então, antes eu tinha o meu tempo de deslocamento para o meu trabalho, eu trabalho no interior do estado do Rio de Janeiro, então eu normalmente faço uma viagem no início da semana e passo alguns dias lá, depois retorno. Então, tem esse tempo de deslocamento, tem toda, né, uma dinâmica diferente do trabalho presencial, que no remoto a gente trouxe o trabalho para dentro de casa, né? Então, a gente tinha que conciliar as tarefas domésticas, né? Então, no meu caso, era eu e meu marido,
conciliando tarefas domésticas com o trabalho remoto, com o cuidado do nosso filho. Então, foi uma coisa muito difícil no início, por mais que a gente tenha uma parceria aqui que a maioria das mulheres não tem, isso eu tenho bastante clareza também, e falo bastante isso, né, para outras mulheres, como muitas vezes a nossa criação, né, assim, o contexto muito sexista e machista no qual nós nos constituímos como pessoas, né, tanto homens como mulheres, enfim, independente de gênero, isso contribui muito para a sobrecarga das mulheres, né? Eu falo um pouco disso nesse artigo também. Então, as mulheres que se sentem muito sobrecarregadas, eu me senti muito sobrecarregada, mas eu sei de mulheres que tiveram uma situação muito pior, porque não tinham, né, uma parceria nos cuidados com a casa, nos cuidados com os filhos, né? E isso, fora várias situações que nós escutamos também de mulheres, mães, que, para além do cuidado com a casa e com os filhos, tinham que dar conta também das tarefas das escolas, né? Nesse momento do remoto, que eu tenho amigas que tiveram que alfabetizar seus filhos em casa, né? Tinha várias amigas que estavam com crianças na faixa etária de 6, 7 anos em 2020 e que as crianças se alfabetizaram em casa, meu sobrinho, inclusive. Uma coisa, né, impensada. Eu não sei, trabalho com formação de professores, mas eu não tenho nenhuma formação para alfabetizar. Então, assim, meu filho está aprendendo a ler de uma forma espontânea nesse momento, mas assim, não usei de técnica nenhuma, eu realmente não conheço, nunca estudei isso. E eu sou da educação, trabalho na educação, eu fico imaginando mulheres, mães leigas, famílias, né, de pessoas leigas na educação, que trabalham em outras formações, o quão difícil não foi isso, né? E a gente sabe da defasagem também que as crianças estão apresentando agora, né, nesse retorno, que agora a gente está no retorno total, né, escolas públicas, privadas, enfim, não mais no híbrido, né, as crianças já estão indo todos os dias e ficando no horário, no horário integral das aulas, e as defasagens estão aí muito fortes aparecendo, né, porque realmente, o que, de certa forma, eu não considero uma coisa ruim em termos da educação, porque a gente, de certa maneira, provou que o homeschooling não funciona, que não é algo possível para a grande maioria, né, a imensa maioria das famílias brasileiras. O homeschooling não é algo factível e viável, né? As pessoas passam a perceber a importância do espaço escolar, a importância de ter uma formação em educação para alfabetizar, para educar, para ensinar, né? Coisa que a maioria das famílias leigas, que não têm conhecimento em educação, não deu conta de fazer, né? Então, algo importante, eu acho que também para marcar esse lugar da escola, da educação formal, né? Dos professores e das professoras, né? Do nosso país. Assim. Então, de certa forma, assim, apesar, né? Tem essa toda essa situação difícil, né? Da gente ter muita defasagem hoje das crianças que passaram esse tempo todo no remoto, mas a gente também consegue, de alguma maneira, posicionar a importância, né, da educação formal, da escola, dos docentes formados, né, para isso, né, com uma formação preparados para lidar com essas crianças e com a educação delas. Bom, também não sei se respondi. Eu vou abrindo parênteses gigantescos, cara, assim, é muito... A minha fala é meio... Mas, enfim, não sei se respondi o que você queria, mas vamos lá. Claro que sim, claro que respondeu. Estava junto contigo, assim, te ouvindo e pensando o quanto, de fato, né, o homeschooling ficou muito evidente o quanto não funciona, o quanto sobrecarregou as crianças, sobrecarregou as famílias, sobrecarregou professores e professoras também que precisavam ficar monitorando os pais, os cuidadores, as mães, as cuidadoras. Então, fiquei pensando assim que foi uma situação limite para todo mundo, né? Acho que quem passou pela pandemia, ou seja, quem está vivo e está passando por isso, acaba sabendo da sobrecarga que é e da dificuldade que é viver dessa forma, né, enclausurada e de alguma forma, assim, quase que autocontida, né? Eu acho que esses espaços também de discussão em que se foram abrindo na internet e de modo online também foi
possibilitando vários momentos de respiro para a gente, né? Acho que a gente conseguiu fazer alianças importantes, conseguimos fazer questões assim de resistência, que eu acho que é um pouco também como eu estou te ouvindo, de como se posicionar e como fazer resistência e como conseguir ficar crítica a esse momento. E, e de alguma forma tu foi trazendo algumas questões de feminismo quando te apresentou e agora, e eu fiquei assim muito instigada de te perguntar, uma pergunta que ficou muito forte para mim é: o que que é o feminismo para ti, assim, na tua concepção, nas tuas palavras, o que que seria? Ninguém nunca perguntou isso. Eu entendo o feminismo como um movimento, né, que não é o feminismo, são os feminismos, né? Então, existem, né, nas leituras todas que eu já fiz sobre isso, ainda não tem uma definição muito bem de como começou, quem foi a precursora, né? Enfim, algumas autoras, elas têm, enfim, concepções diferentes, né? Inclusive com relação às ondas, né? Que são os movimentos, né? Os diferentes momentos, né? Dos feminismos, né? Na história da humanidade, de maneira geral. Mas eu entendo como na verdade, uma necessidade de voz, né? Um grito de basta de mulheres que, né, enfim, em diferentes momentos, né, da história, e a gente sabe que isso, né, começou muito antes, né? As manas já estão brigando pelos nossos direitos há séculos, né? E foi de fato, né, foram, né, momentos em que as mulheres precisaram gritar por basta, né, nas situações de opressão, de abusos, de todo tipo, né, toda sorte de violências, né, que nós temos sofrido, né, porque isso não acabou, por mais que a gente tenha tido muitos avanços, né, e eu acho muito importante sempre marcar esses avanços por todas as contradições que aconteceram, né, ao longo da história, porque a gente não estaria onde a gente está hoje se não fossem as manas lá, há séculos atrás, lutando por várias coisas. Há poucos dias, né, nós tivemos, acho que foi no final, não me lembro agora a data precisa, mas foi em fevereiro ainda, comemoramos os 90 anos, né, do direito ao voto feminino no Brasil. 90 anos, é muito pouco tempo, né? E a gente precisa comemorar, sim, porque a gente sabe que alguns outros países, inclusive países europeus, né, países que têm que são culturalmente menos conservadores do que nós, né, que isso demorou mais tempo, né, para acontecer, né? As lutas pelo sufrágio, né, feminino, elas vêm do início do século, algumas ainda do final do século XIX, mas a maioria no início do século XX, mas alguns países, até a Inglaterra mesmo, que isso demorou muito tempo, né? E a gente conseguiu isso no Brasil, e uma coisa que é muito importante marcar sempre é que nada que a gente conquistou, seja no movimento feminista, nos movimentos feministas, nos movimentos negros, nos movimentos LGBTQIA+, nada foi porque apareceu um político bonzinho que foi lá e resolveu, né? Sempre a luta, né? Sempre foi luta, sempre com sangue, com mortes, pessoas que se sacrificaram, né? O movimento do sufrágio feminista na Inglaterra, né? Mulheres morreram, né? Mulheres se sacrificaram por esse movimento, porque, inclusive, uma forma de chamar atenção para o movimento, né? Não sei se todo mundo aqui viu, né, um filme que eu acho que é sensacional, muito importante para entender o que é isso. É um filme chamado As Sufragistas, ele já deve estar com 5, 6 anos que foi lançado, se não me engano, é 15 ou 16, que é incrível, assim, mostra, né, toda essa realidade e mostra uma coisa que é muito interessante que a gente precisa sempre marcar, né, a diferença entre as feministas que eram das elites, das classes
mais abastadas, e das feministas que eram do proletário, que foram as que mais sofreram, as que perderam família, as que tiveram que abrir mão de tudo, porque, né, você imagina um contexto em que os homens não aceitavam, eles não aceitavam que a mulher, de repente, fosse se manifestar a favor de ter direito ao voto. Né? Elas foram, enfim, perseguidas, né? Sofreram muitas violências, foram presas, torturadas, assim. E por que isso? Como assim, né? Os homens não queriam abrir mão. Como assim uma mulher aqui vai achar que ela tem direito, né? Então, uma coisa mesmo de sermos consideradas inferiores, né? Assim como aconteceu com os negros, né, e pardos, né, que vivem ainda, né? A gente vive um racismo estrutural e por muito tempo se justificou isso através de teorias racistas que eram científicas, né? Também tem discurso até hoje da inferioridade da mulher intelectualmente, inclusive falando, né? Você tem muitas, é uma coisa que eu discuto muito, que as pessoas, mas tem pesquisa. Estava conversando isso outro dia com um familiar meu que tipo, não, mas tem pesquisa que fala, mostra tem diferenças entre as mulheres e os homens, né? Enfim, e a gente sabe, né? Quem trabalha com ciência entende que pesquisa é algo que pode ser, depende muito de como você vai compor a sua amostra, do enviesamento, né? Disso, da ideologia que está por trás, de qual é a metodologia, tudo isso vai impactar o teu resultado. Né? Então, eu fiz foi até engraçado, que eu acho que eu fiquei uns 20 minutos explicando o que era método científico, para explicar por que o método científico pode levar a um resultado sexista, pode gerar um resultado que mostre, não, mas olha só, os homens têm mais força física, por isso, tal. Então, se você pega uma mulher assim, assada... Nossa, foi muito interessante até essa conversa, porque que, de fato, a pessoa entendeu que, nossa, né, realmente é possível que você gere um resultado para corroborar a sua hipótese. Então, se você tem uma hipótese sexista, né, de que existem diferenças neuronais entre os cérebros masculino e feminino, né, enfim, você vai provar isso. E tem um monte de gente que continua acreditando nisso. Enfim. Claro, toda uma... de fato, depende muito do referencial teórico, né? Neurociências tem, né? Para muitos neurocientistas existem diferenças fisiológicas, né? E neuronais mesmo entre os sexos que são inconciliáveis, que vão justificar, né? Enfim, posicionamentos sexistas, né? Mas nós somos humanistas, então a gente não acredita nisso. Nossa, sim, com certeza. Fiquei pensando assim, enquanto eu te ouvia, o quanto essa discussão de ciência como um conhecimento apartado do social não faz sentido para mim, assim, do quanto esses conhecimentos eles são muito imbricados e ao mesmo tempo a gente por usar uma metodologia, usar um escopo, um terreno epistemológico, também pode estar cometendo diversos preconceitos e sistematizando, operacionalizando diversos sexismos e, enfim, racismo, LGBTQIA+, fobia. Então, assim, fez muito sentido para mim te ouvir falando e trazendo a importância de ter esse posicionamento crítico, mas mais do que isso, essa consciência, né? Essa percepção do que está operacionalizando, como está operacionalizando, e gostei muito quando tu marcou, assim, que quando a gente é humanista, a gente não acredita nisso, né? Acho que o que eu acredito dentro da ACP e dentro do humanismo, com certeza dialoga muito com essa percepção, assim, porque para mim faz todo sentido a gente pensar que existe um diálogo entre a teoria cepista, entre a metodologia cepista, com essas discussões bem contemporâneas que o gênero tem trazido, que o conceito de raça tem trazido, que os movimentos de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas pretas têm nos trazido, assim, as pessoas indígenas também têm nos trazido a refletir diversas questões da norma, das normativas, assim, que colocam esse sujeito entre muitas aspas neutro como a regra, como o epicentro, como a comparação com o resto, né? Então, o resto de pessoas e de diversidade, de pluralidade que existe. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre como é que tu tem conseguido articular o humanismo, a ACP, com essas discussões
que são contemporâneas e que têm feito muito sentido, pelo menos para mim que te acompanho na ciência, assim, enquanto cientista, enquanto artigo, tem feito muito sentido e me ajudado a largar muitos horizontes, assim, de percepção e de escuta. Para mim, no consultório, né? Eu estou no consultório hoje, trabalho com clínica, então te ler e ler outras mulheres e outras pessoas que têm produzido nesse sentido ajuda muito a alargar a escuta e a percepção dos fenômenos sociais e percebê-los como mais complexos e não tão reducionistas e simplórios como daqui um pouco uma teoria clássica e ortodoxa da psicologia clínica faria. É bem interessante, né, que a gente, pensando, né, nessa conversa, né, eu fiquei curiosa para saber quem, né, estava trabalhando no Brasil com ACP e feminismos. E, como eu te falei mais cedo, teve um evento no sábado, que eu infelizmente não pude participar, e que tinha a presença da Isadora Gomes, beijo querida, uma amiga querida que eu sei que já tem algum tempo que está pensando essas questões, junto com a questão racial também, né? Ela tem pensado sobre, escrito coisas a respeito também, né, na discussão com a CP. Mas a gente não tem, de fato, muitas referências, né, dentro da CP, e eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, inclusive, em não só abrir mais espaços para discussão, né, então, celebro sempre que eu vejo, né, alguns eventos, como esse do sábado, né, que a Eva organizou pelo CIEBS, como também escritos, né? Eu acho que a gente precisa de mais escritos sobre feminismos, ACP, assim como a gente tem outras pessoas que estão pensando as questões raciais, que também é super importante trazer isso para dentro da ACP. Eu acho que não só, assim, como é que eu posso falar como isso opera em mim, né? Eu, antes de estudar feminismo, eu estudava CP, né? Foi quando eu fiz a minha formação no CPP 2006 a 2008, me formei em 2005 na graduação, só que eu já, ao me formar psicóloga, eu imediatamente já fiz no último ano da graduação, fiz o processo seletivo para o doutorado, porque eu já tenho uma outra formação, então eu entrei no mestrado antes, enfim, eu fiz uns arranjos malucos aí na minha formação e acabei antecipando algumas coisas que no primeiro momento não é muito bom, mas depois acabou que as coisas se ajeitaram, né? Que, né, não costumo recomendar para as pessoas fazerem isso não, porque é meio louco, assim. Eu fiz mestrado em psicologia junto com a graduação em psicologia, né? Porque eu sou economista, minha primeira formação. Então, eu pude entrar no mestrado em psicologia com o diploma que eu já tinha de ensino superior. Mas, assim, foi um pouco difícil, porque eu não tinha tanta bagagem ainda na psicologia, já tinha bagagem como pesquisadora, já tinha muitas leituras como de método científico, né, que eu trouxe da minha outra formação e tal, mas faltava ainda muita coisa, né, que depois eu fui tendo que dar conta sozinha, né, que foi mais difícil. Mas as primeiras leituras, né, depois da psicologia social, que é a área onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, as leituras mais profundas que eu tenho na psicologia, depois da psicologia social, é na CP, né? E muito tempo depois é que eu fui estudar os feminismos, né? Apesar de sempre ter tido um posicionamento antissexista, né? Mas eu não tinha tantas leituras. Mas eu acho que o que a CP trouxe para mim de importante são as condições facilitadoras, né? O olhar empático. Então, tudo isso sempre, né? Óbvio, a gente não vai para a CP à toa, né? Você sabe disso, a gente não vira, né? A gente não fica apaixonado por Rogers e por tudo que ele preconiza à toa, é algo que já está, né? Que faz sentido para a gente. Então, eu sempre considero que eu sempre tive uma postura mais empática com as pessoas, eu sempre, né, me preocupei muito com as questões sociais, as desigualdades, as injustiças, isso sempre foi uma questão para mim, né? Tanto que eu
inicialmente estava na psicologia social. A psicologia social também tem uma presença importante na minha formação e na minha atuação também. Estou na educação, né, hoje, já há 9 anos, na verdade, que eu estou na UF, na educação. Então, nunca foi, né, enfim, eu nunca bebi muito de outras fontes, a não ser de Rogers, né? Isso sempre foi uma coisa muito forte para mim, desde que eu descobri Rogers, e foi uma descoberta mesmo, porque não é uma coisa, não é algo muito, né, na maioria das formações no Sudeste, né, a gente não tem isso muito celebrado na formação de psicólogos, né? Só em algumas universidades particulares, que a gente tinha professores, Márcia Tassinari, Carlos Marconi, né, professores que já, por muito tempo, participaram da formação de psicólogos cariocas e fluminenses, né? Mas eu me formei na UFRJ, tive a honra, né, de ser supervisionada na minha formação como psicoterapeuta pelo Rogério Buiz, que foi professor lá, saiu, né, na compulsória, porque ele não queria sair. Saiu quando completou 70 anos, no mesmo ano que eu me formei. Então, eu tive a sorte, a honra de ser da última turma de supervisionandas dele, do estágio, né, em psicologia clínica, na CP. Mas, depois disso, a gente não teve mais ninguém na UFRJ que, né, tivesse... A gente até teve algumas pessoas que ficaram como substitutas e tal, mas depois a gente não teve mais essa formação mesmo em ACP na UFRJ. E em muitas universidades do Rio, né, em uma universidade pública tem aqui, e nas privadas a gente também está com... agora tem outras pessoas, né, que estão chegando e tal, mas ainda não é uma coisa que a gente tenha, por exemplo, como tem a força que tem a psicanálise e a comportamental, né? E aí, enfim, descobri Rogers e eu acho que as atitudes, né, que ele traz, que ele preconiza na obra dele, são muito importantes para qualquer relação humana. Levo isso para as relações da educação, para a relação professor-aluno, para a relação família-escola. Eu acho que a gente precisa atuar sempre pensando, né, na empatia, né, na consideração positiva e incondicional, sendo autêntico. Isso, para mim, são coisas muito fortes que eu carrego na minha vida e nas minhas relações. E eu acho que isso, de certa forma, também me ajudou a me aproximar das leituras feministas, e principalmente do feminismo interseccional, né? Porque seria muito cômodo, né, muito confortável me colocar numa posição de feminista branca, né, de mulher privilegiada, né, de classe média, enfim, escolarizada, muito escolarizada, né, enfim, com todos os privilégios que eu carrego, né, como classe e raça. Mas acho que toda essa bagagem, né, da ACP me ajuda a me posicionar também como alguém que consegue perceber o quanto esses marcadores eles oprimem, né, mulheres que não têm esses privilégios que eu tenho, né, e poder contribuir para isso, e poder né, levar essas discussões. Então, na formação de professores, isso hoje cada vez mais forte, não só, né, as discussões que eu levo da ACP, que eu trabalho com ensino centrado em estudantes, educação centrada em estudantes, ensino centrado no aluno, como eu também trago sempre essas leituras das interseccionalidades, né, por conta disso fazer muito sentido para mim, para as minhas experiências e para as experiências das minhas alunas, alunos e alunas. Enfim, acho que não sei se respondi. Nossa, que interessante de te ouvir falando dessa costura, assim, do quanto faz sentido para ti, o quanto foram pontinhos que foram se ligando a partir da tua trajetória, assim, né? Acho que foi interessante de ouvir, não como algo que tu foi buscando, assim,
de um jeito, não vou dizer ativo ou passivo, não é isso, mas o quanto foi sendo quase que natural para ti, compondo esses nós, assim, entre essas teorias, costurando. Acho que foi muito elucidativo de te ouvir, sabe? Porque eu, algumas vezes, na graduação, ouvia muito de que do consultório para dentro a gente tinha que deixar várias coisas do lado de fora da sala. E da sala de aula também, né? Assim, do quanto tinha que ter uma suposta neutralidade, eu acho que é um pouco disso que eu estou também te ouvindo hoje trazer, assim, de o quanto essa neutralidade não existe e o quanto a gente vai se posicionando politicamente e se colocando e compondo essas costuras teóricas e epistemológicas de modo a dar conta da complexidade e dos atravessadores, assim, dos atravessamentos que existem hoje compondo subjetividades, né? Seja na sala de aula, que eu acho que é o teu campo, assim, seja na pesquisa, seja no consultório, seja em qualquer relação humana, como tu muito bem marcou, assim. Acho que foi gostoso de te ouvir falando desse resgate do Rogers, porque eu acho que em diversos momentos existem algumas deturpações do que ele trouxe, como se a empatia não tivesse limites, como se a consideração não tivesse limites, como se a gente não tivesse esses limites teóricos também que nos ajudam a compor uma ética humanista, né? Acho que te ouvi hoje muito nesse sentido, assim, de compor essa ética, de compor essa escuta, de compor esse fazer, esse olhar, esse modo de se posicionar e de se relacionar como algo vivo e como algo que pode ir sendo modelado a partir das nossas vivências também. É bem isso, sim. Para mim, é um jeito de ser, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, que é uma ética, assim, né? Que a gente está falando, não é uma técnica. Eu nunca encarei a ACP como uma técnica, e por isso também eu acho que é possível fazer links teóricos, metodológicos da ACP com outros autores. Eu já tive alguns embates acadêmicos, inclusive, por conta disso, né? Porque tem um preconceito mesmo com Rogers. O nosso, esse documento que eu mencionei, ético-político, que está publicado no livro que eu organizo, Fraturas 2, ele começa, né? Foi uma coisa que a Márcia pontuou que para ela era muito importante que fosse mantido, né? Quando a gente ficou discutindo qual seria o título e tal, ela não, gente, esse título ele faz muito sentido, que é humanistas sim, ingênuos não, né? Porque assim a gente carrega um pouco esse estereótipo de que nós somos bonzinhos. Eu me lembro do Rogério falando isso na UFRJ, na graduação, que ele dizia assim, eu sou humanista, mas eu não sou idiota. Porque as pessoas, né, achavam que, não, e rolava isso nos corredores, né? Nas universidades é sempre assim, né? O pessoal cria o estereótipo do professor, não, porque aquele professor ali é carrasco, aquele outro não sei o quê, e o Rogério era o humanista bonzinho, que todo mundo passava, que dava 10 para todo mundo, e não era isso, né? Ele lia os trabalhos, ele pontuava coisas, a gente discutiu, né? Ele deu uma disciplina só, que eu fiz com ele, e era uma disciplina que ele dava, que era Psicologia Humanista Existencial, uma disciplina optativa. Olha que absurdo, mas era assim na UFRJ, não sei se como que está hoje a grade, eu não tenho acompanhado, mas eu acho que não estão fazendo uma discussão. Tem uma galera de fenomenologia lá, tem algumas colegas super boas, inclusive pessoas maravilhosas, que são da fenomenologia, mas ninguém da ACP, né? E aí o Rogério, nessa disciplina, ele também não trabalhava ACP, ele trabalhava Sartre, ele trabalhava, enfim, outros autores. Tinha alguns autores que são, inclusive, usados, né? Lá no CPP a gente trabalhava na parte mais da discussão filosófica, né? Que, da base da ACP, ele trabalhava nessa disciplina e depois a gente viu de novo, quando eu fui fazer a formação no CPP, eu vi outra vez. Mas, assim, não entrava propriamente em Rogers. A gente foi estudar Rogers com o Rogério, eu e minhas amigas, né, que montamos, a gente, não, mas ele precisa, porque foi assim, ele não ia dar mais uma turma. Aí a gente, pelo amor de Deus, ele vai se aposentar, a gente vai se formar, a gente precisa. E a gente meio que convenceu ele de abrir uma nova turma de 5, éramos 5 ou 6, me lembro agora, alunas que estavam
né, se formando. Da minha turma eram 2 meninas, uma delas foi fazer depois a formação comigo lá no CPP, a Bia. Beijo, Bia! E a gente é amiga até hoje. E a gente, né, insistiu para o Rogério abrir essa turminha, e a gente fez a turminha em 2005, a última turma de supervisão. E aí, ali, sim, a gente tinha as supervisões dos atendimentos que a gente fazia no Serviço de Psicologia Aplicada da FRJ. E aí, uma vez por semana, a gente tinha supervisão e leituras, né, em grupo de estudo, leitura dos textos, enfim. Rogério, maravilhoso, quem teve a oportunidade de ser aluna dele, realmente é maravilhoso. Estive com ele em dezembro, nossa, fofo, querido, muita saudade. Nossa, que bom te receber hoje aqui e saber desse jeito que tu tem conseguido compor a ACP. E, principalmente, gostei muito de te ouvir falar sobre os feminismos. Gosto quando a gente usa essa palavra no plural, gosto bastante mesmo, assim, faz muito sentido para mim. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje compartilhar comigo um pouquinho da tua trajetória. Saiba que as portas do podcast estão sempre muito escancaradas para ti, seja sempre muito bem-vinda. E gratidão por esse encontro de hoje, acho que foi muito rico, pelo menos assim para mim, foi muito interessante de ouvir e de ter a possibilidade de atualizar a minha escuta também. Acho que foi muito rico nesse sentido, assim, de ampliar. Que bom, que bom. Tava meio insegura se a gente ia conseguir fazer uma boa conversa, porque, né, para mim ainda é um campo novo, assim, pensar ACP e feminismo. Mas é interessante que a gente vai falando e vai, né, eu fui ao passo que você ia colocando as coisas, eu ia te escutando e ia pensando, né, a respeito, eu acho que vai clareando também um pouco, que não é algo inconciliável, né, que às vezes a gente pensa, não, mas Rogers não falava de feminismo. Tá, mas ele não precisava falar disso para a gente poder, né, fazer esses links. E assim como eu faço links entre a psicologia escolar crítica e a ACP, eu acho que é possível, né, a gente pensar em links com as teorias feministas. Né? Legal, muito bom. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui pensando isso com você. E vamos para os próximos. Vamos sim, eu que agradeço. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Foi um prazer te receber e a gente se encontra daqui 15 dias.